Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Arte Nerd e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre The Flash, filme que estreou já tem uma semana ou duas mais ou menos. Eu já assisti e estou trazendo uma resenha para vocês, dessa vez com e sem spoilers, mas eu vou dividir o vídeo, tá? A primeira parte é sem spoilers e os spoilers vêm para o final, mas serão poucos, eu não vou dar muitos não, beleza? Então não se esqueça de deixar o seu like, comente e compartilhe esse vídeo com seus amigos, que isso ajuda bastante aqui o canal. Conto muito com a ajuda de vocês. Então, bora pro vídeo! Muito bem, galera. Eu vou tentar resumir bem aqui o que eu achei do filme. Eu vou pegar uns pontos específicos. Primeiro ponto, tá? Vai ser a trilha sonora. Isso mesmo. Eu gostei da trilha sonora? Cara, eu gostei. Tem muitas músicas que são conhecidas, tá? E dentro do ambiente, do que está acontecendo, elas casaram bem, tá? Na minha opinião, casaram super bem. Isso quer dizer que o filme não tem defeitos? Não, gente, calma. Vamos chegar lá. Essa primeira parte, que é a trilha sonora, eu gostei. Segundo aspecto, cenas de ação. Sim, tivemos cenas de ação, sim. Tá? Logo no início do filme a gente já tem cena de ação. Eu gostei pra caramba, especialmente das primeiras cenas, eu achei muito legal. As cenas do Flash também, tá? Eu achei bem divertido em muitos momentos. E isso pra mim foi um ponto muito positivo do filme. O outro ponto que eu vou mencionar são os personagens. Isso mesmo, os personagens. A gente nós já sabemos, claro, que temos o Batman do Affleck, né? O Batman do Michael Keaton, o próprio Flash, que agora são dois, né? Dois Barry Allen. Mas e quando eu for falar do Barry Allen, eu vou falar do Barry Terra normal e o alternativo, tá? Vou chamá-los assim. E claro, nós vamos ter outros personagens sendo acrescentados, né? Temos o próprio Zod que aparece. Isso não é um spoiler, por favor, que se estava nos trailers e spots. Então, os kryptonianos estão lá, tá bom? E claro, temos a Supergirl da Sasha Calle, que na minha opinião foi uma pena. Sinceramente, foi uma pena que ela não teve tanto tempo de tela quanto eu gostaria. Que ela como Supergirl ficou bem legal, apesar de não ter assim a caracterização idêntica à da série, tá? Mas ela atuou, na minha opinião, bem. O papel que deram para ela entregou. Claro, o Flash do Ezra Miller, ele é um ponto positivo também. Em alguns momentos eles dão uma rateada aqui e ali, mas eu vou explicar. O Barry Allen principal, cara, ele é um cara muito diferente do que a gente conhece de quadrinhos, das séries, na verdade, né? Porque a série do Flash foram duas, não foi só uma. Lá dos anos 90 e a mais recente, né? Do Arrowverse. Então, esses dois Flash, pra mim, são meio que principais, porque eu já conheço mais deles. O do filme, eu só vi realmente alguns poucos filmes que ele apareceu. E ele teve um Barry Allen que foi escrito para ele, pro Ezra Miller. Aquele é o Barry Allen mais traumatizado, um pouco mais sério, ele tem uns tiques nervosos, ele é extremamente elétrico, assim. Mas é engraçado porque em alguns momentos ele é muito mais calmo, muito mais parado, especialmente no trabalho dele. Então, tem essa dualidade, né? Já o outro Barry eu vou explicar na parte com spoilers, tá bom? O Batman do Ben Affleck, ele tem uma participação sim, tá? Não é muito grande, na minha opinião foi bem pequena, mas foi legal, tá? É o Batman do Ben Affleck, é um Batman bem sério, já mais velho, tá? Eles dão até mais uma envelhecida nele. Na minha opinião, botaram o Ben Affleck um pouco mais envelhecido para esse Batman. O que sinceramente faz sentido dentro do contexto do filme, no universo que eles estão.
O Batman do Michael Keaton, era o Batman, né? Você pode ver pelo trailer que ele está aposentado e ele já é mais velho, mas ele ainda está relativamente bem. Para um cara com seus 60 e poucos anos, eu acho, talvez 70, ele está mandando bem. Então, para mim, funcionou muito bem também. Agora, o ponto que é o mais sensível, CGI. Isso aí mesmo vocês ouviram, CGI. O CGI, eu vou dizer, realmente ele dá uma rateada várias e várias vezes. Tá? Só que, há alguns dias atrás, eu ouvi que o próprio diretor, o Andy Muschietti, ele realmente quis deixar daquela forma. Não sei porquê, tá? Talvez para deixar uma coisa mais fantasiosa ainda, para que você realmente se desvinculasse da realidade, porque, bom, é um universo de super-heróis em que gente voa, dispara raio pelas mãos, raio laser pelos olhos, enfim, entre 1 milhão de outras coisas. Então, realmente não é um negócio para você levar a sério, sério. Então, acredito que essa foi a ideia do diretor. Eu acredito, tá? Não tenho certeza. Pode ter sido isso. Então, beleza. Se era realmente a ideia de causar uma estranheza, uma sensação de esquisitice, funcionou. Na minha opinião, funcionou. Porque realmente tem cenas que são bem estranhas, né, com CGI. Mas, pra mim, passou relativamente bem. Pra mim, passou batido. O filme não ficou ruim, não ficou muito ruim por causa disso, tá? Agora, a parte com spoilers, isso aí. Agora a gente começa com os spoilers aqui, que são mais pesados, tá? Então, se você não viu o filme ainda, pula essa parte, já vá pro final para você saber qual foi a minha opinião do filme, porque aqui vai ter spoiler. Então, bora lá. A parte que eu diria, que eu vou começar aqui com o Barry alternativo. Enquanto o Barry principal, o Barry da Terra normal, ele é muito mais sério, ele tem aquelas dificuldades para assim, interagir com as outras pessoas, ele tem essas limitações devido ao trauma, né, dele com relação à mãe dele. Afinal, tanto ele quanto o Bruce Wayne perderam membros da família. O Bruce perdeu o pai e a mãe, e o Barry perdeu a mãe e o pai ainda foi preso. Então eles têm essa coisa em comum. Só que o Barry, ele não teve um Alfred ao lado dele. Faltou essa figura paterna, alguém que ajudasse ele a ter mais foco. O Barry é extremamente disperso em muitos momentos, ele tem muita dificuldade para interagir com os seres humanos ao redor dele. Mas, muito, muito difícil mesmo. Tanto que ele não tem basicamente nenhum amigo, exceto o Bruce Wayne. Bruce Wayne foi o cara que se tornou amigo dele. Então, vamos falar agora também do Batman do Michael Keaton. Ele é um Batman muito mais velho, como eu já disse, mas as cenas de ação que representariam ele, cara, muito boa. Muito, muito, muito boa. Na minha opinião, foi muito bom, tá? Eu gostei pra caramba, mas por quê? Eu sou um cara que viu o Batman do Michael Keaton, saiu do cinema em 89, já chegou aqui no Brasil provavelmente no mesmo ano, no início dos anos 90, 91, eu tava vendo na tela quente, estreando na Globo. Tava eu lá assistindo. E eu revi esse filme sei lá quantas milhares, centenas, dezenas de vezes. Não sei se já cheguei a centenas. Já perdi as contas. Então ele é o Batman da minha infância. Ele é o Batman que faz parte do meu crescimento. Só que para muita gente que não pegou essa fase, né, tem mais de 30 anos como eu não sei se teve um vínculo. Esse, para mim, foi um ponto negativo, porque se eles queriam trazer o público mais jovem para assistir o filme, cara, teria sido muito melhor
se eles tivessem mantido, por exemplo, o próprio Batman do Ben Affleck. Ou até colocado um ator como o Jeffrey Dean Morgan, que fez o Thomas Wayne no Batman vs Superman. Ele protagonizava o Thomas Wayne, botava ele para ser o Batman daquele universo alternativo, que é o que acontece nos quadrinhos, tá? Nos quadrinhos é isso que acontece. Então, valeria muito a pena colocar o Batman do Thomas Wayne com Jeffrey Dean Morgan, que é um ator bem conhecido por ter feito Grey's Anatomy, Supernatural, entre o próprio Negan de The Walking Dead. Então, chamaria atenção para esse cara. Isso aí já ia trazer um público mais jovem para o filme. Entendeu? Mas não fizeram. Colocaram o Batman do Michael Keaton, que para mim funcionou super bem porque é a minha nostalgia, é a minha infância. Mas eu acredito que foi um problema para outras pessoas. Não tiveram esse vínculo. Agora, a Supergirl da Sasha Calle, eu achei assim que a atuação dela foi boa. Sim, foi boa, porque ela teve um tempo muito curto de tela, tipo muito pequeno mesmo. Pra mim foi muito, muito pequeno, porque ela é introduzida na história. Ela tá presa como o que acontece no quadrinho, né? Flashpoint, em que o Superman está preso numa base secreta. Eles vão lá resgatar, no caso, o Batman, Thomas Wayne, o Flash e o Cyborg, que é no caso do quadrinho. Aqui vai o Batman do Bruce Wayne mesmo, só que é o Michael Keaton. O Barry Allen da Terra Normal, que estava sem poderes, porque ele acabou passando os poderes para o Barry alternativo, que é um completo sem noção. Eu já vou falar mais desse aspecto depois. E eles foram lá tentar resgatar, achando que iam achar o Superman, mas acharam a Supergirl. E aí ela vai se desenvolvendo. Ela tem aquela cena do trailer que ela enfrenta os soldados junto com o Batman e o Barry. Enfim, é bem legal. Só que ela não é tão forte. Bom que eu vou explicar isso para vocês, tá? Para quem não sabe, as células kryptonianas elas funcionam absorvendo energia solar. O Clark ele enfrentou todo aquele exército kryptoniano, né, com a ajuda do próprio exército americano, né? Mas ele enfrentou todo mundo e até relativamente controlado, porque acho que ele dá uma diminuída na força dele para não matar todo mundo de cara, né? Que ele tenta não matar ninguém. Ele faz isso, mas ele já tem toda uma vida dentro do planeta Terra, absorvendo energia solar, ficando mais forte. Isso vai deixando ele mais poderoso com o tempo. O Zod, ele era um militar. Apesar dele não ter toda a força equivalente à do Superman, totalmente grande como a do Superman, ele era bem forte, mas ele tinha treinamento. A Supergirl não tem treinamento e ela estava há pouquíssimo tempo absorvendo energia solar. Então ela estava quase que no nível do Zod. Só que provavelmente mais abaixo e com a desvantagem de que ela tinha acabado de ganhar os poderes. E olha que sinceramente ela controlou eles muito bem. Ela conseguia voar, disparar visão de calor, sopro, que na verdade o sopro dela que ela utilizou até para destruir uma gárgula da mansão Wayne. Então ela realmente tem um bom controle dos poderes. Eu achei isso que ela controlou bem, bem rápido, muito rápido mesmo. Só que o que pra mim foi um pouco estranho, né? Geralmente eles demoram um pouquinho a desenvolver isso. Isso foi um pouco rápido demais. Mas sinceramente não foi a pior coisa. Eu acho que o problema todo foi que ela teve pouquíssimo tempo de tela pra gente conhecer mais a Kara Zor-El, a gente poder ver ela em ação mais vezes. Possivelmente esse filme não deve ter continuação, pelo que eu ouvi, né, os rumores aí. Não sei se é verdade. Tomara que não, porque eu gostaria de ver um novo filme do Flash com o próprio Ezra Miller, ou se fizesse um retcon e colocasse outro ator, não tinha problema. Mas que mantivessem, porque
valeria a pena ver o desenvolvimento do Flash. E falando em Flash, o Barry Allen alternativo é terrivelmente bizarro, cara. Ele beira a vergonha alheia em vários momentos. E em vários momentos você sente vergonha alheia mesmo. Mas eu entendi um pouco da proposta do personagem. Ele é um cara completamente diferente do Barry que a gente conhece. O Barry normal, ele é um cara traumatizado, extremamente sério em vários momentos. Ele tem dificuldade de interação com as pessoas. Ele é muito inteligente, óbvio, mas ele tem todos esses problemas. Já esse Barry, ele foi criado numa realidade em que os pais, a mãe dele está viva, o pai dele tá solto, né? Tá em liberdade, ele nunca foi preso, então ele teve uma vida completamente diferente. Sabe que nada mesmo igual, absolutamente nada. Então ele é um outro Barry. Ele é muito mais leve, ele é extremamente despreocupado, ele não tá ligando para nada. Então existem várias cenas de choques entre eles por causa disso, o que é bem interessante até. Então, pra mim, ele funcionou bem? Funcionou. A proposta era fazer um Barry mais leve, mais maluco, super funcional. Outro detalhe aqui com relação ao Barry principal é que ele tem esse problema da sociabilidade, mas ele também tem a dificuldade de lidar com as derrotas dele. Um detalhe que eu achei legal é que no filme mostra que na Batalha de Metrópolis não era só o Batman que estava lá. O Barry também estava. Ele queria tentar salvar as pessoas, mas o traje dele ainda estava em construção. Ele estava usando um traje torto, todo torto, todo troncho, que remete ao quadrinho Flash ano 1, que eu nunca li, infelizmente, eu não consegui ler ainda, mas parece ser muito legal, o pessoal fala bem. E nessa história, o Barry está usando uma roupa bem adaptada mesmo, e ele tenta salvar as pessoas, mas ele vê muita dificuldade, ele não controla tão bem os poderes, e ele só consegue salvar um garotinho. Foi a única pessoa que ele conseguiu salvar. Isso marcou muito ele. Então, a gente tem essa dualidade, né? Um Barry muito despreocupado para um Barry extremamente preocupado. Cara, na minha opinião, isso também foi uma coisa boa do filme. Agora, a parte que eu achei mais negativa é que faltou o antagonista do Barry. Como assim, Augusto? Não tem um antagonista? Não exatamente. Mas e o Zod? O Zod está lá porque ele faz parte da cronologia. Eles estão se baseando no período em que o Zod apareceu na Terra procurando Kal-El. Só que nesse caso ele estava procurando a Supergirl. Então, não tinha um Flash Reverso para ele. Simplesmente não tinha. O Flash Reverso, que é o principal antagonista do Barry, o cara que, mesmo não tendo feito absolutamente nada no Flashpoint, né, não ter causado Flashpoint, ele estava lá para azucrinar a vida do Barry. Ele foi lá. E não tivemos isso no filme. Para mim, isso foi um ponto negativo. Esse ponto do Flash Reverso na história foi muito legal. Ele jogando na cara do Barry que foi ele que criou aquele problema todo. E não ele mesmo. Quem criou tudo foi o Flash e não ele próprio. Ele era só um observador naquele momento. Cara, faltou isso. Então, pra mim, esse foi um ponto negativo na história. E, claro, né, o Zod como ameaça dentro daquele universo funcionou bem. Até que funcionou bem. E, claro, nós vamos ter também mais cenas de viagem no tempo. Tá, e isso acontece muito, né, especialmente no final. Em que o Barry alternativo vê a Supergirl morta e o Barry principal vê o Batman do Michael Keaton morrer. No caso, a primeira vez, né? Porque eles morrem mais de uma. E eles vão tentam a primeira vez alterar, quase dá certo, e eles vão para a segunda vez, e o Barry alternativo fica tentando, e aí a gente entende
quem é o Flash Negro. Isso mesmo, Flash Negro. Ou Dark Flash. Esse é o meio que o antagonista do Barry na história. Esse cara nada mais é que o próprio Barry Allen. Só que o Barry Allen é alternativo, que ficou voltando tanto no tempo que ele chegou a ficar velho, e nessa que ele ficou velho, ele continuou com essa obsessão de tentar salvar todo mundo. Só que ele não conseguia. Ele simplesmente não conseguiu. E acabou que ele tenta até acertar o Barry principal, tentar matar ele, porque ele acredita que o Barry morrendo talvez resolva o problema, mas aí acaba que o Barry alternativo salva ele e se sacrifica, destruindo o próprio Flash Negro. E é aí que o Barry volta no tempo de novo e vai alterar a alteração dele. Isso mesmo. Ele fez uma alteração no tempo para que a mãe dele permanecesse viva. E isso gerou todo aquele universo alternativo. E a partir daí, esse Barry que já sabia o que estava acontecendo, tal, ele tem uma cena bem emocionante, bem bonita até, dele se despedindo da mãe dele. Então é bem triste mesmo, sabe? Claro que não foi igual ao da série, né? A série realmente foi absurdamente triste. Mas pro filme, casou muito bem. Eu gostei, achei bem emocionante mesmo. E é a partir daí que nós vemos também uma leve alteração que o Barry acaba fazendo em outra cena. A gente só descobre isso no final. Lembra que eu falei que o pai dele estava preso? Pois é. Eles estavam tentando libertar o pai dele depois que acharam novas provas de que o pai poderia ser inocente, utilizando uma gravação da loja de conveniência, né? Que o pai dele tinha que comprar um molho de tomate a pedido da mãe. Só que o molho ficava na prateleira de baixo e ele não levanta a cabeça em momento nenhum. Aí o Barry faz o quê? Altera a posição dos molhos de tomate e põe para cima, para que possam ver o rosto do pai dele. E isso acaba inocentando o Henry Allen. E é aí que a gente descobre uma outra alteração que o Barry acabou fazendo. Quer dizer, depois que essa alteração aconteceu, veio mais uma coisa, que é a mudança do Batman. Isso aí. Mudou o Batman de novo. Agora o Batman é o George Clooney. Se vocês não lembram do filme Batman e Robin, que é terrível, pois é, o George Clooney era quem fazia o Batman daquele filme. E ele aparece aqui. E é bem engraçado ver isso, a cara do Barry de... Ai, meu Deus do céu, o que eu fiz de novo? E é bem comédia mesmo, e acaba o filme a partir dali. Aí a gente tem uma cena pós-crédito, mas ela é bem simplesinha, bem relevante, por assim dizer, porque não tem vínculo, né, com um outro filme ou algo parecido. É só uma cena de interação dele com o Aquaman, que é bem engraçado, que o Aquaman tá bêbado pra caramba e o Barry tenta conversar, ajudar ele. É uma comédia só, engraçado, mas é só isso mesmo, não tem nada demais não. Agora tem um pequeno bônus, essa é da minha parte. Tem dois momentos no filme que eu achei que foram alfinetadas da DC na Marvel. A primeira delas é a explicação do Batman sobre a viagem no tempo. Lá em Vingadores Ultimato, a anciã ela explica para o Hulk que quando eles tiram a joia ou alteram alguma coisa na linha do tempo, ele gera uma ramificação. Essa ramificação seria um novo futuro, uma nova realidade. Só que o que o Batman do Michael Keaton explica pro Barry? Que na verdade a linha do tempo ela funciona diferente. Ele pega dois macarrões para exemplificar, coloca um do lado do outro como se fossem mundos paralelos. E existem coisas que se juntam, né, se cruzam entre elas. E o Barry acabou atravessando isso, essa junção. E nessa junção específica,
o Barry foi para uma linha alternativa, onde tem um começo diferente da vida dele e um fim, e um presente diferente do dele. Possivelmente também um futuro diferente. Então, o Barry não só criou uma realidade alternativa, ele alterou, ele foi para uma outra. Ele criou meio que um multiverso dentro da DC. A outra cena é quando o Barry consegue viajar no tempo pela primeira vez. E ele enxerga ele mesmo salvando os bebês na cena inicial do filme, que estão caindo de um prédio. E é engraçado que aquela cena é muito parecida com a do Thor, Amor e Trovão, em que uma criança aparece assim com uma cabeça, sei lá, como CGI, né? Aparece assim do nada no ar. E ele faz exatamente a mesma coisa, é tipo exatamente igual. Então eu acho que eles botaram isso só para alfinetar a Marvel. Então foi engraçado, na minha opinião. Eu pesquei esse negócio assim na hora. Não sei se realmente é isso, tá? Mas eu acho que foi bem isso mesmo. Eu acho. Então, pessoal. Então, na minha opinião, tá? Esse é um filme perfeito da DC? Não, não é. Não é perfeito. Ele não é um filme nota 10. Mas é um filme que cumpre seu papel. Ele foi feito para ser engraçado, ele tem lá as coisas engraçadas, ele tem os momentos emocionantes, ele tem os momentos emocionantes. É um filme nota 7,5. Tá? Ele não é um filme ruim, pelo menos não na minha opinião. Porque pra mim foi muito bom, eu me diverti vendo o filme. Entendeu? Os filmes hoje em dia eles não precisam ser espetaculares, incríveis, de explodir a cabeça. Não, às vezes o filme só precisa ser divertido. E pra mim, The Flash cumpriu sua função, foi divertido. Ele me divertiu, eu fui com a minha esposa, ela se divertiu bastante, ela gostou do filme, a gente saiu rindo, tá ok, tá ótimo. Pra mim foi muito bom nesse sentido. Então, ele não é um filme estupendo, incrível, fantástico, não, mas é um filme divertido. Então, se você gosta de ver filmes mais divertidos de super-heróis, vá assistir The Flash. Você vai acabar gostando. Mas vá, sabe, sem aquela coisa de crítico de cinema, né? Por favor, vá tranquilo, vá pra ver o filme e se divertir mesmo. Beleza? Que aí eu tenho certeza que você vai gostar, pelo menos na minha opinião. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É uma resenha bem sincera, tá? Sem destruir o filme pra vocês, dando 1 zilhão de spoilers. Só alguns que eu achei mais importantes. E claro, se você gosta de ver filmes, bota aí nos comentários que filmes vocês estão aguardando que saiam esse ano ainda da DC, da Marvel, que vocês acreditam que serão bons, ou até mesmo os que vocês já assistiram que foram muito bons. Bota as indicações aí, que eu gosto de conversar com vocês pelos comentários também. Não se esqueça de deixar o seu like, comente e compartilhe esse vídeo com seus amigos, beleza? Um forte abraço para todos, a gente se vê na próxima e bons filmes para todos nós. Valeu!